Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis do 1 ao 26. Versículo. Mara. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Versículo 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Versículo 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, a história de Caim e Abel é uma das mais impactantes das Escrituras. Ela não fala apenas de 2 irmãos, mas nos revela verdades profundas sobre o coração humano, sobre o culto a Deus e sobre as consequências das nossas escolhas. O capítulo 4 de Gênesis nos mostra o primeiro assassinato da história, mas também nos ensina sobre a graça de Deus que, mesmo diante do pecado, oferece uma nova chance. Caim trouxe uma oferta do fruto da terra.
Abel trouxe das primícias e da gordura de suas ovelhas. A diferença não estava apenas no que eles ofertaram, mas em como ofertaram. Abel deu o melhor, em fé, reconhecendo sua dependência de Deus. Caim deu apenas algo, sem entrega verdadeira. Deus não olha apenas o que entregamos, mas o coração com que fazemos. O culto só tem valor se nasce da fé e da obediência. Deus advertiu Caim: se bem fizeres, não serás aceito? Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado é descrito como uma fera à espreita, pronta para dominar o homem. Mas Deus mostra que há um caminho, e sobre ele deves dominar. Todos nós enfrentamos tentações, mas temos escolha. Em Cristo, somos capacitados a vencer o pecado e não sermos escravos dele. Caim, dominado pela ira e inveja, mata Abel. O sangue de Abel clama a Deus desde a terra. Isso nos mostra que Deus vê e ouve a injustiça. Nada passa despercebido diante dele. A inveja é destrutiva. Precisamos aprender a celebrar as vitórias dos outros e vigiar nosso coração para não cair em sentimentos que nos afastam de Deus. Caim foi amaldiçoado e condenado a ser fugitivo. Ainda assim, Deus coloca um sinal nele para que não fosse morto. Mesmo no juízo, Deus mostra misericórdia. A justiça de Deus não anula a sua graça. Em Cristo, recebemos perdão mesmo sendo culpados, porque o sangue de Jesus fala mais alto que o de Abel. A descendência de Caim cresce, mas também aumenta a violência. Porém, Deus dá a Adão e Eva um novo filho. 7. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. A esperança não termina com o pecado de Caim. Deus levanta uma nova geração que busca sua presença. Sempre há oportunidade de recomeço em Deus. Conclusão. Primeiro, a história de Caim e Abel nos ensina. Segundo, Deus olha o coração da nossa adoração. Terceiro, o pecado deve ser resistido antes que domine nossa vida. Quarto, a inveja e o ódio destroem, mas o amor gera vida. Quinto, mesmo quando falhamos, a graça de Deus nos oferece um novo começo. Irmãos, que possamos ser como Abel e como a descendência de Sete, homens e mulheres que invocam o nome do Senhor, oferecendo a Ele o melhor das nossas vidas, vivendo não como fugitivos, mas como adoradores na presença do Pai. Irmãos, eu peço um favor a vocês, que compartilhem esse vídeo para pelo menos 5 pessoas, para que essa mensagem chegue em mais corações, porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.